vocês algo que Deus gerou em meu coração nesse dia. Eu acredito que ela virá de encontro com as nossas necessidades, até porque Deus, Ele conhece a igreja. Antes que todas as coisas existissem, a Bíblia diz que Deus já nos conhecia. Quando nós lemos o Salmo 139, nos deixa maravilhado de ver que o Senhor, Ele diz assim: antes que os nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia e todos os nossos dias já estavam contados. Isso nos faz entender que nada do que nós fizermos vai surpreender a Deus. Nada. Tem gente que fala: vou chamar a atenção de Deus. Não é nada, Ele já sabe o que você vai fazer. Ele sabe se você é uma pessoa que tem fé nele, se você é uma pessoa que não tem. Ele conhece tudo a nosso respeito. Mas a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é uma palavra de esperança. Amém? Uma palavra de restituição. Nós vimos aqui uma peça com os adolescentes, eles apresentaram ontem, foi muito bom. Quem não esteve presente ontem no culto com os adolescentes perdeu um grande mover de Deus que aconteceu aqui, como tem sido em cada culto, irmãos. É de manhã, é de noite, hoje pela manhã, a glória de Deus foi derramada, pastor Renato, sobre este lugar de uma maneira tão gloriosa. Não tinha muita gente, mas quem precisava estar aqui estava, irmãos. O culto de quinta-feira, quem esteve aqui sabe o que eu estou falando. O culto de terça, de ensinamento, tem sido assim, extremamente bom aprender a palavra de Deus. Antes de ministrar, eu quero te fazer um desafio. Procura não perder culto, irmãos. Porque cada culto que você vem, você recebe algo da parte de Deus. Cada culto que você não vem, você deixa de receber algo da parte de Deus. Você imaginou, João, se você tivesse ficado em casa na quinta? Você teria deixado de receber uma porção daquela que você recebeu. Então, irmãos, faça propósito com Deus. Senhor, eu vou fazer o máximo de esforço para estar nos cultos que eu puder. Porque tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que tem as dificuldades. A gente entende, Deus também entende. Mas aqueles que têm disponibilidade, irmãos, venha nos cultos e você vai ver como vai mudar a sua vida. Como foi dito aqui por uma das adolescentes, quase todos eles falaram a mesma coisa. Se eu tivesse incluído Jesus nos meus planos, tudo estaria mais fácil. Se eu tivesse gastado menos tempo com as redes sociais e tirado tempo para Jesus, talvez eu saberia qual o propósito dele para a minha vida. Tem crente que está na igreja há 50 anos, irmão. Você pergunta: qual o seu chamado? Ah, pastor, eu não sei nem se eu tenho chamado. O que você está fazendo na igreja? Não sei, eu vou lá cultuar. Eu vou lá adorar. Mas adorar, nós podemos adorar em casa, sim ou não? O adorador, irmãos, ele adora em qualquer lugar. O verdadeiro adorador, ele não adora só quando vem na igreja, senão nem é adoração. O verdadeiro adorador, você está lavando louça, está adorando, está no trânsito, está adorando, o Wilson está lá na feira vendendo os ovos, está adorando a Deus, você está em casa, a mulher está fazendo almoço, está adorando a Deus. Onde você estiver, você precisa estar em adoração a Deus, porque este é o adorador. Aqui a gente se reúne para agradecer, para louvar, para bendizer o nome do nosso Deus. Ah, eu vou na igreja adorar. E quando você não está na igreja, você faz o quê? Não adora? Nós temos que mudar um pouco os nossos conceitos, irmãos. Nós temos que mudar a nossa maneira de servir a Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho segundo escreveu Lucas, uma passagem bem conhecida, capítulo de número 24, pode ficar sentado. Eu, orando ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra para compartilhar com os irmãos, veio muito forte essa passagem ao meu coração. Ela é bem conhecida, mas, como eu já disse, Deus sabe a necessidade de cada um de nós que aqui estamos.
E no decorrer da nossa caminhada, irmãos, nós nos decepcionamos com tantas coisas, meu irmão Gilson. Tem Gilson Nascimento, tem Gilson, eu falo Gilson jovem. E nós vamos ler um texto que reflete sobre isso, onde os discípulos estavam alimentando a esperança, mas surgiu uma situação que deixou eles decepcionados. Eu vou ler do versículo 13 até o versículo de número 21, eu gostaria que você acompanhasse. Na versão da minha Bíblia está escrito assim: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam, entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Amém. Aqui nós vemos uma situação, um cenário de alguém que gerou uma expectativa muito grande, alimentou uma esperança muito grande, e por não entender o que estava acontecendo, eles se entristeceram, saíram de onde não deveriam sair, porque existia uma ordenança que não era para sair de Jerusalém. E a Bíblia diz que por esse motivo, por Jesus ter sido crucificado, já no terceiro dia, eles resolveram pegar a estrada, sair do posicionamento, por causa da tristeza, meu irmão Rogério, que havia no coração deles, porque eles conheciam os feitos de Jesus, eles sabiam quem era Jesus, e eles esperavam que realmente fosse Jesus quem ia redimir a Israel. Só que, como nós conhecemos, você conhece, Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado, mas a palavra do Senhor diz que ao terceiro dia Jesus também ressuscitou. E Jesus, ele sempre preocupado com as pessoas. Uma das características do Senhor Jesus é essa, irmãos, é se preocupar com as pessoas. E a palavra nos diz que os discípulos caminhando, falando entre si, fazendo perguntas, talvez entre eles, perguntando um para o outro, por que isso aconteceu? A nossa esperança era tão grande. Por que mataram Jesus, se ele era tão poderoso? Por que isso aconteceu com o nosso mestre? E Jesus se aproximou deles e faz uma pergunta a eles: de que vocês estão falando? Irmãos, é tão interessante que havia 3 dias que Jesus havia sido morto, mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados e eles não reconheceram quem era Jesus, estavam como que estivesse fechado. E Jesus foi caminhando ao lado deles para trazer de volta a eles a esperança que eles precisavam, para trazer de volta a eles a alegria que eles precisavam. E eu quero acreditar que
em nossa reunião aqui nesta noite, alguém se sente com o coração entristecido, alguém se sente frustrado ou decepcionado com alguma situação que sobreveio sobre a sua vida, porque Deus não fala em vão, José Nilson. A mensagem de Deus, ela nunca volta vazia. Antes ela produz o resultado para o qual ela é mandada. E Deus não ia falar de uma situação como essa se não houvesse necessidade de alguém que está entre nós ser restituído para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Louvado seja Deus. E Jesus caminhando com eles, a palavra do Senhor diz que o dia foi se passando. Quando já estava no final da tarde, Jesus fez com que ia voltar. E eles disseram: não, Senhor, já é tarde, é perigoso esse lugar, fica conosco esta noite. E Jesus entrou para a casa deles. Eu quero parar um pouquinho aqui, depois nós voltamos. No livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, é bem conhecido, no capítulo de número 37, que toda a igreja conhece, fala sobre a visão do vale de ossos secos. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor levou o profeta até aquele lugar, mostrou para ele um vale, e esse vale estava cheio de ossos sequíssimos. O que me chama a atenção aqui no versículo 11, quando Deus diz ao profeta assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Quando nós lemos sobre o vale de ossos secos, nós entendemos o que a palavra acabou de nos dizer, que ali representava a nação de Israel. E quando o profeta chega diante daquele vale, que vê aqueles ossos sequíssimos, o Senhor pergunta para ele assim: poderá esses ossos reviver? E o profeta diz: tu sabes, Senhor. E o Senhor disse ao profeta: então profetiza sobre esses ossos para que vivam. E a Bíblia diz que o profeta liberou a palavra, dizendo: ossos, ouvi a palavra do Senhor. E começou um grande reboliço ali, aqueles ossos foram se juntando, cada osso ao seu osso. A palavra do Senhor disse que onde não tinha nada, onde era apenas morte, sem expectativa nenhuma, começou a gerar, pastor Renato, uma esperança para aqueles ossos. E o profeta tendo aquela visão, eu fico imaginando qual foi o que passou na mente do profeta ao ter esta visão daquele vale de ossos. Tenta você se imaginar na beira de um vale, onde tem muitos ossos, porque a Bíblia diz que eram muitos e estavam sequíssimos, sem esperança. E começa a se juntar, pastor Cláudia, cada osso ao seu osso. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada errado, irmãos. Deus coloca tudo no seu devido lugar. Nós somos precipitados, nós somos afoitos, nós não temos paciência quando as coisas começam a fugir do controle, mas Deus faz tudo perfeito, Reginaldo. Tudo. E foi se juntando cada osso ao seu osso. Porém, o que é um monte de ossos em pé, irmãos? Nada mais do que caveira. E como Deus não faz nada errado, Deus não faz nada pela metade, a Bíblia diz que ele continuou dizendo ao profeta: profetiza sobre esses ossos, virá carne sobre vocês, vai ser estendido pele sobre vocês. E o profeta continuou liberando a palavra sobre aqueles ossos, e nasceu carne, estendeu a pele. Mas o que é apenas um monte de corpos de pé, sem o Espírito? São mortos, são pessoas sem expectativa. E Deus não quer que os seus filhos sejam pessoas sem expectativas. Deus não quer que os seus filhos sejam pessoas mortas.
Deus não quer que a sua igreja perca a esperança. Irmãos, porque quando nós perdemos a esperança, quando nós deixamos de alimentar as promessas que Deus nos fez, presbítero Y, nós começamos a desmoronar. E nos dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas, meu irmão Ariel, têm desperdiçado as oportunidades por causa de frustrações. Frustrações na igreja, frustrações no trabalho, frustrações no casamento, frustrações na vida financeira. Em tantas coisas nós nos frustramos. Eu tenho certeza que muitos casais que aqui estão já passou o momento de pensar: vou separar e vou viver minha vida. Mas por ter um Deus que cuida de tudo nos mínimos detalhes, o Deus poderoso foi lá e restituiu. Trouxe vida, trouxe esperança, trouxe confiança, trouxe convicção. Talvez alguém que, por causa da situação, viu a sua empresa desmoronando, começou a vir a frustração, a decepção. Hoje nós ouvimos aqui o testemunho do nosso irmão Ariel, em meio a uma crise que o mundo está vivendo, mas ele acreditou, ele foi, ele insistiu, ele foi fiel, e Deus tem o abençoado. Mas quantos que desistiram? Quantos pastores fecharam as suas igrejas? Porque olharam a pandemia, olharam os noticiários, olharam simplesmente as redes sociais e esqueceram que serve a um Deus que cuida da sua igreja. Quantos pais que desistem dos seus filhos quando eles começam a naufragar nas drogas e esquecem que Deus, Ele tem o poder de restaurar, de restituir, de trazer de volta da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe, meu irmão Rogério. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer tudo infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas aqui nós vemos essa história do Vale de Ossos Secos, e quando a nação de Israel disse: esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Em outras palavras, não tem mais o que fazer. Ei, mas quando chega o seu limite, começa o agir de Deus. Quando chega suas forças, chega no final aos teus olhos, aí começa, minha irmã Catiane, o agir da presença de Deus em nossas vidas. Algumas pessoas aqui conhecem, eu já contei algumas vezes aqui, em um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi o momento de um afogamento, no mês de abril do ano de 2000. Eu estava na praia e de repente eu precisava sair, eu ia voltar para Jandira, porque era dia de culto. Eu nunca gostei de perder culto. E passou uma onda, me jogou, e quando eu procurei o chão, eu não achei o chão. E com esse corpinho levinho que eu tenho, eu tentei nadar para sair daquela situação. Mas eu procurava o chão e não achava mais. E eu com aquele desespero, querendo nadar, querendo sair dali, eu continuei lutando com as minhas forças. Travou as minhas pernas com cãibra. E como que eu vou sair daquela situação? Continuei lutando com os braços. Tinha um rapaz do meu lado, ele tentava me ajudar, mas de repente os braços também travaram com cãibra. E o Rony, que estava comigo, ele me segurou e diz assim: eu vou gritar socorro. Mas dentro da minha concepção, quem poderia ouvir socorro, o grito de socorro, se não tinha ninguém próximo de nós? Mas ali, para mim, havia chegado o final. A minha consciência, ela permanecia funcionando. E dentro da minha mente eu pensava: Deus vai levantar alguém para cuidar da minha esposa e cuidar das minhas filhas, porque eu não via possibilidade de sair daquelas águas ali em Peruíbe. Mas quando o Rony, uma onda nos jogou para cima e ele gritou por socorro, quando aquela onda baixou, tinha um caiaque do meu lado esquerdo, outro do meu lado direito, e 2 homens me pegaram e colocaram em cima daqueles caiaques. Me levaram até a areia, passaram pela minha esposa e disseram: olha senhora, nós nunca viemos nessa praia,
Hoje nós sentimos de vir aqui. E era para salvar teu marido. Aleluia. Enquanto as minhas pernas tiveram forças, eu debati com elas. Enquanto os meus braços tiveram forças, eu debati com os braços. Mas quando acabou as minhas forças, entrou o mover de Deus na minha vida. Aleluia. Ah, querido, tudo que nós não podemos perder é a confiança em Deus. Tudo que nós não podemos perder é a nossa fé, é a convicção de que nós servimos a um Deus que restaura tudo em nossas vidas. Até aquilo que você acha que não tem mais jeito, Deus faz ter jeito. Quando nós lemos lá em João capítulo 21, nós vamos ver Pedro também em uma situação de desespero, uma situação de frustração após a morte de Jesus. Pedro que tinha promessa, Pedro que era chamado, Pedro que andou lado a lado com Jesus, Pedro que ouviu uma palavra dizendo: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens, Pedro. Mas e agora? Jesus morreu. Quem vai cumprir a promessa na minha vida? E ele decide voltar a pescar. Ele diz: vou pescar. E como ele era uma pessoa de influência, os demais disseram: nós vamos contigo. E a Bíblia vai nos dizer que eles pescaram, irmãos, a noite inteira e não apanharam nada. Por que não apanharam? Porque não tinha a presença de Jesus. E quando amanhece o dia, a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles e pergunta: tem alguma coisa para comer? Temos nada. Lança a rede em mar profundo e vocês vão apanhar. E a palavra do Senhor diz que quando eles lançaram a rede, segundo a ordem de Jesus, a pesca foi tão grande que eles não conseguiam puxar aquela rede. Sabe por que Jesus fez isso? Porque senão Pedro não ia resistir. Sabe por que Jesus foi ao encontro de Pedro ali pela manhã? É porque Pedro estava querendo sair da direção, sair de um propósito que já havia sido estabelecido por ele, mas por causa da frustração, ele tentou sair. E a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é que Deus ele está restituindo algo que você acha que perdeu. Frustrações que você está vivendo, Deus está trazendo alegria ao seu coração nesta noite. Decepções que você passou em alguma área da sua vida, Deus está restituindo na sua vida alegria. Aleluia. Deus está restituindo na sua vida a alegria. Sabe aquela alegria quando você recebeu a palavra da promessa? Foi falado aqui hoje pela manhã sobre quando Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que ele ia ser pai de uma grande nação, que Sara ia lhe dar um filho. Mas passou-se 1 ano, 2, 5, 10, 15, 25 anos depois, veio a promessa que Deus havia feito. Quanto tempo você está esperando? Será que vale a pena você continuar crendo? Ou é melhor desistir? A Adriana louvou o hino aqui. Louvou a Deus com o hino. Questiona ou adora? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Agora cabe a nós, amados, voltar os nossos olhos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Cabe a mim e a você alimentar a esperança daquilo que Deus já falou conosco. Irmãos, tem muito crente andando atrás de profecia. Tem muito crente querendo receber uma palavra de Deus, se Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida. O que você precisa, o que eu preciso agora é cultivar, meu irmão Antônio, a palavra que Deus já falou para mim, querido. O que você precisa fazer é cultivar a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida e não ficar olhando para a direita nem para a esquerda. Ah, pastor, Deus está calado comigo. Querido, Deus já falou que precisava. Será que precisa todos os dias Deus falar para você aquilo que Ele tem para a sua vida? Ou precisa você fazer com que as coisas comecem a funcionar através da palavra que você já tem sobre a sua vida? Imagina aqui a mente desses discípulos. Jesus já havia anunciado para eles tudo o que ia acontecer.
Eles não eram mais inocentes. Mas, pela frustração, pela decepção, eles pegam o caminho de Emaús. Tristes, abatidos, cabeça baixa. Mas Jesus, por saber a fraqueza do homem, quando foi falado aqui no Salmo 146, a fraqueza do homem e a grandeza de Deus, aleluia. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que você passa por processos. Deus sabe que você passa por adversidades. Deus sabe que você passa por conflitos. Porque todos nós temos os nossos conflitos existenciais, queridos. Não é todo dia que a gente é crente de verdade, não, irmãos. Tem dia que a gente quer sumir, sabe? Todos nós temos nossos momentos de fraqueza. É verdade. Tem dia que, se você pudesse, nem levantava da cama, fazia o contrário, ficava embaixo da cama, para ninguém te ver. Tem dia que, se você pudesse, você largava tudo e dava no pé. Vou sumir para um lugar onde ninguém vai me ver, como se tivesse como, né, Rose? Em qualquer lugar que você for, você vai encontrar pessoas. Ah, pastor, eu vou para um lugar desconhecido, lá eu vou começar tudo de novo. O problema vai atrás de você. Porque o problema é igual sombra, irmãos. Onde você vai, ele te acompanha. Porque normalmente, nós queremos resolver os nossos problemas por situações imediatas. Você quer ver uma situação? Quantos casais que eu já estive aconselhando e disseram, pastor, a melhor coisa é separar. Não está dando certo, nós estamos em conflitos. E continuar juntos. E aí a gente aconselha. Aí passa uma semana, um mês, você volta lá, está em lua de mel, irmãos. Por quê? Porque nós temos que confiar no Deus que nos fez a promessa. Porque as situações difíceis, todos nós vamos passar, Larissa. Conflitos dentro do lar, todos nós vamos ter. Problemas dentro da igreja, todos nós vamos ter. Problema no local de trabalho, todos que trabalham vão passar. A não ser que você trabalhe sozinho, ninguém mexe com você. Mas até assim você vai ter problema com você mesmo. Porque tem gente que é tão problemática, quando ele não tem problema, ele cria um problema. Ele olha no espelho e xinga de feio. Não dá nem para falar que Tem, irmãos, tem gente que ele gosta de problema, tem gente que gosta de confusão. Quando não tem ninguém para fazer confusão com ele, ele faz sozinho a confusão. é misericórdia. Você faz, meu irmão, tudo bem? Ah, tudo bem nada, pastor, não estou bem não. Por que não está bem, meu irmão? Ah, pastor, não estou entendendo nada. Não entenda, apenas viva aquilo que Deus tem para você, meu irmão. O que você não estiver entendendo hoje, amanhã você vai entender. O segredo, muitas vezes, para resolver problemas, irmãos, é silêncio. O maior segredo para resolver problemas, na maioria das vezes, se chama silêncio. Porque se você começar a agir quando você não está entendendo nada, você começa a sair do propósito. Foi exatamente o que aconteceu aqui com os discípulos. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem mandou eles sair? Quem mandou ir para Emaús? Quem mandou ir pescar? Quem mandou sair do lugar da promessa? Quem mandou desistir daquilo que Jesus já havia falado? Eu quero que você entenda nessa noite. Dos seus problemas, cuida Deus. Amém? Das suas fraquezas, cuida Deus. Das suas dificuldades, cuida Deus. O que você precisa fazer é acreditar naquele que te fez a promessa. Ainda que você olhe agora e pareça que tudo está dando o contrário. Ainda que você olhe e veja somente muralhas à sua frente. Mas se você continuar acreditando. Lembra lá de Jericó? A muralha? Imagina, pastora, quando Josué recebeu a ordem dizendo: Josué, vocês vão dar voltas nessa cidade. Vocês vão dar voltas. Não precisa armas não. Vocês vão só adorar. Vocês só vão louvar. Dá uma volta, dá duas, dá três, dá quatro, dá cinco, dá seis, dá 7 voltas, Josué. Coloca o povo para adorar, Josué. Para tocar os instrumentos, Josué. Irmãos, aqueles muros, segundo os estudiosos, passavam 2 carros aliados um no outro.
Aos olhos humanos era impossível alguém derrubar aqueles muros. Mas a palavra do Senhor diz que no 7º dia, Josué apenas obedecendo a palavra de Deus, aqueles muros vieram abaixo. Você entende isso? Talvez você está criando tempestade no copo d'água. Talvez você está vendo problema onde nem tem problema. Talvez você está vendo dificuldade onde não tem dificuldade. Porque essa é característica nossa. Ver dificuldades onde não tem dificuldades, irmãos. Aí acaba pegando um fardo que não é para você e vai cansando. Vai cansando, vai cansando. Ontem eu conversando com uma pessoa, eu dizia para ela: você vai lá no Barbosa, compra um saco de arroz de 5 quilos, põe ele nas costas, é levinho, não é? Aí você anda 500 metros, 600, 1 quilômetro. Quando você andar 2 quilômetros, aquele saco de arroz que era 5 quilos, que você pegou lá embaixo, está pesando 30. Aí você vai ter que colocar no chão, sentar um pouquinho, respirar. Se for eu assim que sou meio sedentário, vou ter que parar umas 4 vezes até chegar em casa. E muitas vezes nós tínhamos outros meios para resolver os nossos problemas, mas é como eu falei, às vezes nós criamos os problemas e depois não sabemos como resolver. Mas ainda bem que nós temos um Deus que cuida de nós. Ainda bem que nós temos um Deus que conhece as nossas fraquezas. E quando Ele vê que nós não estamos mais suportando, sabe o que Ele fala? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Ele percebe que nós não aguentamos mais andar, Ele diz assim: eu te levanto. Aleluia. Eu te carrego nos braços. Eu cuido de você. Aleluia. Eu protejo você. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, a palavra do Senhor diz que se não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido engolidos vivos, irmãos. O que falta na igreja é fé, é convicção, é determinação naquilo que Deus já falou para você. Não fique esperando, sabe, profeta falar para você mais. Ah, pastor, eu quero uma revelação. Irmãos, a maior revelação é a palavra. Para de correr atrás de revelação. Você pode pegar um revelamento aí e se dá mal. E tem coisa que não é revelação, tem coisa que é revelamento, irmãos. É aquilo que eu estou querendo, eu vou te falar. E o que eu quero é para mim. O que a palavra diz é para todos. E tem gente que, sabe, eu já tenho a palavra, já tenho o direcionamento, já tenho um destino a seguir, mas ele fica esperando: Deus vai falar comigo. Deus já falou, meu amigo. Você já sabe o caminho que deve seguir, você já sabe o que tem que fazer. Pare de ficar esperando pelos outros. Esse dia eu coloquei uma frase no meu status, dizendo assim: não fique esperando pelos outros, levante e siga a sua caminhada. Talvez as pessoas não sabem onde você quer chegar. E se a pessoa não sabe onde eu quero chegar, meu irmão, isso, vou ficar parado. O pastor Renato não sabe para onde eu quero ir, ele pode vir me dar um empurrão, pensando que está me ajudando, mas eu não quero ir para lá. Então eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Eu posso pedir ajuda? Posso e devo, mas eu não posso ficar esperando que alguém decida por mim. Eu não posso ficar esperando que alguém tome decisões por mim. Eu tenho que tomar as minhas decisões. Sabe por quê? Porque Deus me deu inteligência. Deus te deu inteligência. Decida o melhor para a sua vida. E o que me deixa mais triste, irmãos, é que eu vejo tanto crente tomando decisões erradas, tanto cristão, que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Deus nos dotou de inteligência, irmãos. Pensa nisso. O cristão, ele é inteligentíssimo. O cristão pensa diferente daquilo que o mundo lá fora, que não conhece Jesus, pensa, irmãos. Quem não tem esperança, quem não tem Jesus, quando ele vê a dificuldade, ele pensa em se matar, ele pensa em sumir, ele pensa em fazer tanta besteira. Mas o crente não, o crente ele pensa o seguinte: eu vou colocar o meu joelho no chão, eu vou colocar a minha boca no pó, porque talvez assim haja esperança para mim. Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Aleluia! Não é tomar decisões porque você não está entendendo o momento. Os discípulos não estavam entendendo nada. Vamos para Emaús, vamos voltar para a nossa terra, vamos fazer aquilo que a gente fazia antes. Pedro não entendeu nada, vou pescar. Mas não era para Pedro voltar a pescar.
Porque ele já tinha recebido uma palavra: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens, Pedro. Você vai ser ganhador de almas, Pedro. Você não precisa mais de um barco para ficar pescando a noite inteira, não, Pedro. Você entende que Deus está tratando você nessa noite, querido? Para de se alimentar daquilo que os outros falam para você. Para se alimentar de sentimentos negativos que vêm sobre a sua vida, conselhos negativos, porque tem pessoas, irmão, que ela é tão negativa, que se você andar junto com ela, você se torna negativo também. Eu tenho um lema comigo, irmão: se você me ver caminhando com alguém, esse alguém tem que ser igual eu ou melhor do que eu. Não me misturo com gente negativa, irmãos, de verdade. Não, sabe por quê? Eu tenho propósito, irmãos. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida que ninguém faz eu abrir mão dela. Ainda que alguém olhe para mim e diz: não vai dar certo. Vai, porque quem prometeu foi Deus. Pastor, não vai ter jeito. Vai sim, porque quem falou não falha nas suas palavras. E quando você começa a andar com alguém negativo, você começa a se tornar igual a essas pessoas negativas. Diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos mais próximo delas. Se você começa a conviver com pessoas assim, em pouco tempo você está agindo exatamente igual. Você quer ver uma coisa triste? Quando você começa a conviver com alguém que fala mal dos outros. Se você não tiver cuidado, daqui a pouco você está falando mal do seu amigo, a pessoa que sempre foi boa para você. Aí você começa a alimentar, através de alguém, de um coração azedo, falando mal daquela pessoa. Você começa a pensar que aquela pessoa é verdade. Eu nunca tinha visto esse lado ruim, mas a pessoa nunca foi ruim com você. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que você faz, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com quem você anda, cuidado com as suas decisões, com as suas precipitações, porque você pode perder grandes oportunidades. Porque Deus nos dá, irmãos. E nós temos uma liberdade tão grande de decisão, tão grande, porque Deus um dia ele disse assim: proponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha você, escolha tu a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E olha que terrível, dependendo da atitude que você tomar, você fica no prejuízo, sua família fica no prejuízo, sua geração toda vai ter problema. É a palavra que diz: escolha a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Irmãos, tem gente sofrendo hoje, sabe por quê? Às vezes os seus familiares lá no passado tomaram decisões erradíssimas. Aí ele veio para a igreja, mas ele não foi curado. Porque quando nós somos curados, irmãos, tem gente que fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas será que todo mundo que está na igreja está em Cristo? De verdade? Porque quem verdadeiramente está em Cristo, irmãos, a visão dele é outra. Ele não tem mais visão de galinha, tem visão de águia. Ele começa a olhar as coisas de cima para baixo. Porque o fato de estar na igreja não revela que está em Cristo, não. Me perdoe, mas isso é uma conversa fiada de muita gente. Por isso que a Bíblia diz: aquele que afirma estar em Cristo, é necessário andar como ele andou. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo e as coisas velhas já, mas tem que estar em Cristo. Não é estar apenas na igreja, não é vir apenas no culto, mas não ter vida com Deus todos os dias. Porque senão nada vai mudar, você vai carregar fardo, você vai ter problema, vai gerar problema para a sua família, para a sua geração. Sabe por quê? Porque você ainda não foi transformado. Porque o Evangelho transforma, irmãos. Eu prego um Evangelho que transforma. Eu prego um Evangelho que liberta. Eu prego um Evangelho que cura, porque eu prego a Bíblia. Ontem eu conversava com a nossa vizinha aqui, eu fiquei tão feliz, pastor Renato. Conversando com a vizinha aqui, ela disse assim: pastor, nós nos reunimos em família, dentro de casa, para participar do culto com vocês. Eles não vêm aqui, são católicos. Mas ela disse: a gente se reúne em família, porque nós gostamos do culto da igreja. Aleluia. Ela falou: antes era muito barulho, mas agora os cultos estão gostosos. Glória a Deus. É gostoso ouvir os louvores, é gostoso ouvir a pregação. Aí vem a senhora lá de dentro: pastor, quando tem a oração, eu falto sair do mistério aqui dentro. Porque a palavra que liberta, irmãos, é a palavra que cura. Aleluia. Eu creio no
evangelho que transforma, irmãos. O evangelho que não muda a vida não é o evangelho que Jesus ensinou. Irmãos, há quase 23 anos atrás, eu bebia todos os dias 1 litro de cachaça. Está aqui minha esposa, eu era bêbado de domingo a domingo, irmãos. Andava com o revólver na cintura, metida besta, metida bravo, achava que era alguma coisa. Mas um dia eu cheguei na igreja, a primeira campanha que o pastor fez naquela igreja, uma semana após a minha conversão, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ah, como Deus me tratou naquela primeira semana de crente. Eu ia para o culto, sabia, era como se alguém tivesse contado toda a minha vida para o pastor, e ele falava comigo ali. Deus foi me tratando, Deus foi me restaurando, Deus foi tirando. Sabe aquele sentimento de cangaceiro lá no meio do mato? Em 2 meses de crente, peguei meu revólver, levei entreguei na mão do pastor. Irmão, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, pastor. Se o senhor é meu pastor, nada me faltará. Se vira, porque eu não quero mais isso, eu não preciso mais de arma. A minha arma agora é a palavra de Deus. Sabe por quê? O evangelho entrou no meu coração para valer, queridos. Aleluia. Eu não fui convencido, eu fui convertido a Cristo Jesus. Às vezes eu conto algumas coisas do meu passado, alguém diz, mas pastor, não dá para acreditar que o senhor era desse jeito. Pergunta para ela. Pergunta para a pastora, quem era o pastor Floresvaldo? Até setembro de 98. Então, por isso que eu prego esse evangelho, porque esse evangelho transforma, pastor Renato. Eu não consigo acreditar, irmãos, que alguém fala para mim que é cristão e não foi transformado o seu caráter ainda. Alguém que diz que é cristão, não, pastor, eu sou crente em Cristo Jesus. Tudo bem. Ser crente é muito fácil. O pastor falou aqui esses dias sobre isso. E a Bíblia fala sobre isso. Quinta-feira foi falada a mesma coisa. Crente, irmãos, até o diabo é crente. Porque ele crê e estremece. Ele sabe que Deus é poderoso. Agora tem uma vida, irmãos, baseada no cristianismo. Aquele que Jesus ensinou para os seus discípulos. Quando você lê o Sermão do Monte, irmão, se todo crente lesse o Sermão do Monte pelo menos uma vez por ano, a igreja seria totalmente diferente. Ler e praticar, porque ali Jesus ensina princípios que andam na contramão daquilo que o mundo ensina. E tudo que nós precisamos é de princípios bíblicos para viver um evangelho verdadeiro. Jesus disse assim: se alguém lhe ferir uma face, é para você revidar? Sim ou não? Pastor, mas é difícil isso. É característica de cristão. Se mandar você caminhar 1 milha, o que você tem que fazer? Só uma? É 2, querido, é sempre mais. Se alguém lhe afrontar, se alguém se pronunciar seu inimigo, o que você tem que fazer por ele? Orar, irmãos. O evangelho é isso, é transformação, é convicção do Deus que você serve. Porque quando você tem essa convicção, as circunstâncias, como eu já falei algumas vezes, ela não vai paralisar você. Os problemas do dia a dia não vai te paralisar. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que muda a tua história. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Confiar e seguir em frente. É não ficar parado diante de adversidades. É não esquecer da promessa que Deus já te fez. Tem tanta gente esquecendo, pastor Renato, das promessas. Ah, pastor, a Bíblia diz também que tem gente que é tão crente, não conhece tanta Bíblia, que tudo que você fala, ele arruma desculpa na Bíblia, né? A Bíblia diz também, pastor, que a promessa demorada enfraquece o coração está fraco. É o crente Angola, Jesus. É o Angola, né? Só que o crente Angola vai para a panela, né? Amados, Jesus, ele caminhou junto com os discípulos. E a Bíblia nos diz que quando ele entrou na casa junto com eles, e eles conversando, chegou o momento do pão. E Jesus, ele tem algumas coisas que é característica dele. O partir do pão foi uma delas. E quando eles se reuniram, e Jesus partiu o pão e deu graça, os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram que era Jesus. E Jesus saiu de perto deles. Sabe o que eles fizeram? Aquele mesmo caminho que eles caminharam, cabeça baixa, capengando. A Bíblia diz que eles voltaram correndo para Jerusalém,
para contar para os seus amigos, para os seus irmãos, que eles tiveram um encontro com Jesus. Talvez você tenha vindo para a igreja hoje igual aqueles discípulos em caminho de Emaús. Talvez você passou essa semana igual aquele vale de ossos secos, sem expectativa. Talvez você está pensando igual Pedro: eu vou pescar, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas esta palavra vem de encontro comigo, com você, para você voltar para sua casa igual voltaram os discípulos para Jerusalém, correndo com alegria, sabe, com determinação, sabendo que aquele que te fez a promessa, ele é vivo, ele vive para sempre, e ele não esquece daquilo que ele promete para você. Pode passar um ano, pode passar 2, pode passar 10, 20, 30 anos, mas ele vai cumprir na sua vida, se você permanecer firme e acreditando nas suas promessas. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, está tão bom, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Jesus. Sabe o que aconteceu com o vale de ossos secos? Onde não tinha esperança nenhuma, a Bíblia nos diz que formou-se um grande exército. Exército é formado por quê, queridos? Soldados, né? Quem forma um exército são os soldados. Tem soldado de Deus aqui? Eu sei que tem muitos. Mesmo que você estava vivendo essa expectativa daquele vale de ossos, mesmo que você estava vivendo uma frustração, como estava ali os discípulos a caminho de Emaús, mesmo que o seu coração tenha se entristecido, como o de Pedro, com certeza ficou triste, mas a esperança para você nessa noite, a restituição de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua empresa, para os seus negócios, para as suas finanças, em nome de Jesus. Amém, queridos? A restituição de Deus para você. Receba esta palavra, porque eu estou profetizando pela Bíblia, amados. A restituição de Deus para a sua vida. Aquilo que o inimigo tentou te roubar, Deus restitui para você, e o nome dele será glorificado. Sai daqui cheio de esperança, cheio de confiança, cheio de determinação, porque aquele que te prometeu, ele é fiel. Aleluia. Aquele que te fez a promessa, ele não dorme, ele não cochila, ele trabalha em prol daqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade, nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que em ti esperam. Você está esperando em Deus? Permaneça. Você confia no Deus que você serve? Permaneça. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Aleluia. Não ande mais de cabeça baixa não, queridos. Andem de cabeça erguida. Ah, pastor, o meu processo está difícil. Por isso que Deus falou através dessa palavra. Porque pode ter certeza, a palavra do Senhor nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, Luiz, pela manhã. Hoje Luiz trouxe uma palavra aqui, irmãos. Meu Deus, que coisa tremenda. Falando sobre o amor de Jesus. O amor que nos alcançou antes que nós fôssemos formados, queridos. O amor que foi lá na lama e nos arrancou, pastora Cláudia. O amor que foi lá naquele mundo de sujeira, onde eu vivi, onde muitos aqui viveram, e arrancou de lá com mãos fortes. É desse Deus que nós estamos falando. Esse Deus que conhece as nossas estruturas. A Bíblia diz que Ele lembra que nós somos pó. Porém, é Ele quem cuida de nós, irmãos. Aleluia. Tenha convicção de quem você é. Tenha convicção de quem você está servindo. O cristão jamais ele deveria andar de cabeça baixa. Jamais deveria andar murmurando. Jamais deveria andar com seu coração triste. Sabe por quê, queridos? Nós temos uma esperança tão real, tão real, tão real, que eu não abro mão dela. Sabe qual que é?
Eu vou morar no céu, queridos. Quem mais quer morar no céu? De verdade. Irmãos, aqui é passageiro. A palavra do Senhor diz que a nossa vida aqui era como um vapor. Vai passar. Vai passar. Eu me lembro como se fosse ontem, irmãos. Eu cheguei do serviço, tudo escuro na minha casa. Eu pensei, nossa, nem no dia do meu aniversário não tem ninguém para me dar um abraço. Quando eu abri a porta da cozinha, que eu só morava em um cômodo, quarto e cozinha, 2 cômodos, uns 30 amigos meus, tudo abaixado. Parabéns pra você. 18 anos eu estava fazendo, irmãos. Mas está tão vivo isso na minha memória, eu já vou fazer 56 agora, em setembro. O tempo passa muito rápido, queridos. Eu falei aqui hoje pela manhã, não foi hoje, foi ontem, não sei. Eu já virei um Ampulheta. A areia já está voltando. Já estou na segunda etapa já. Eu sei que estou mais perto do fim do que do começo. Irmãos, em qualquer situação que me vier, eu vou suportar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Qualquer adversidade que vier, eu tenho que suportar, porque eu quero chegar no final e receber a minha coroa. Só vai ser coroado, irmãos, quem chegar no final. Aquele que desiste no meio do caminho não tem recompensa. Às vezes eu uso, né, uma comparação da corrida de São Silvestre. 42 quilômetros, acho que 100 metros, né? Corre 42 quilômetros, 99 metros e alguns centímetros e para. Recebe prêmio? Você pode parar um palmo da linha de chegada, mas não recebe nada, porque você não completou o seu trajeto, não completou a sua jornada. E assim somos nós, queridos. Passe o que você tiver que passar, mas passe acreditando naquele que te fez a promessa. Passe a luta que você tiver que passar, seja ela em que área da sua vida, porque nós somos crentes, mas não estamos dizendo de luta não, irmãos. Tem cristão que não quer ter luta. Ah, pastor, eu não aceito isso. Pô, você aceite que dói menos. Ah, pastor, eu não aceito um crente doente, irmãos. Eu estou diabético há 10 anos. Tem dia que eu meço, está 370, 380. Aí passa insulina para mim, passa um monte de coisa. Eu evito comer algumas coisas, outras eu como de tudo. Tem dia que a minha esposa fala, amor, você tem que parar. Eu falo, eu vou morrer de qualquer jeito. Eu morro de barriga cheia. Agora eu estou fazendo um tratamento, estou me cuidando melhor. Quantas vezes alguém diz, pastor Florisvaldo, Deus está trocando o seu sangue. Trocou até hoje. Se ele trocar, ele é Deus. Se ele não trocar, vai continuar sendo Deus na minha vida. Eu tenho que me cuidar? Sim. Eu tenho que fazer dieta? Sim. Eu tenho que me alimentar melhor? Sim. Mas, irmãos, problemas não podem nos parar. Doença não pode nos parar. Quando você lê a história dos apóstolos, veja como eles morreram. Veja como foi o final deles. E você vai ver que você não está fazendo nada, sabe? E só está reclamando muito. Siga em frente. Amém? Siga em frente. Decepção não pode te paralisar. Frustração não pode nos paralisar, meu irmão Edivaldo. Enfrentei tantos problemas no meu casamento. Quantos amigos chegaram em mim e disseram assim, separa, cara. Amigos, entre porque amigo não dá esse conselho, né? Você vai ficar velho, barrigudo, depois ninguém vai te querer. Fiquei velho, barrigudo, minha esposa me quer até hoje, irmãos. Como que ninguém ia me querer? Velho eu fiquei, barrigudo eu fiquei, continuei casado, para a glória de Deus. Mas se eu tivesse olhado a minha vontade, talvez eu tivesse casado umas 3, 4 vezes. Eu teria fugido do propósito que Deus tinha para mim. Mas eu quero chegar até o final, amém? Amém. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Põe a tua mão sobre o teu peito, aí na altura do teu coração. Fala para Deus se você quer, a partir de hoje, andar com mais convicção dentro daquilo que Deus tem para você. Não espere das pessoas, espere de Deus. Não crie expectativa em pessoas, porque elas são falhas. Não crie expectativa naquilo que homens falam para você, porque homens falham. As suas expectativas têm que estar em Cristo Jesus.
Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Se apegue naquilo que Deus tem para você. Se apegue naquilo que Deus já falou para você que vai fazer. Se apegue naquilo que você recebeu de Deus. A palavra que você recebeu de Deus, ela é que prevalece. Deus não muda de ideia. Deus não é menino que hoje fala uma coisa e amanhã ele muda de, sabe, a sua promessa. Se ele falou que você vai chegar no final, e se você acreditar e perseverar, você vai chegar. Se ele falou que vai te prosperar e você acreditar, você vai ser próspero. Aleluia. Hoje eu assisti uma entrevista muito rápido de alguém que era catador de latinhas na rua, mas ele recebeu uma palavra que ele ia ser próspero. Hoje ele dá palestras nos Estados Unidos. Aleluia! Hoje ele é best-seller, livros vendidos no mundo inteiro, porque ele acreditou nos teus sonhos. E um dos livros dele é este: O Caçador de Sonhos, O Catador de Sonhos. Aleluia. Acredite naquilo que Deus falou para você. Pastor Floresvalo, é tudo difícil. Por isso que nós estamos aqui. Querido Deus, Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, Senhor, de restituição em nossas vidas. Pela tua palavra, Deus, de vida, de convicção para nós, Pai. Assim, meu Deus, como o profeta, meu Deus, quando liberou sobre o vale de ossos secos, aqueles ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E veio carne, estendeu-se a pele, e ele continuou profetizando que viesse o Espírito, e o Espírito veio sobre aqueles ossos, Pai. E se formou um grande exército. Ah, meu Deus, da mesma maneira que os discípulos, meu Deus, que estavam ali a caminho de Emaús, cabeça baixa, tristes, decepcionados, frustrados, eles voltaram para Jerusalém, meu Deus, alegres, contentes, ó Deus, cantando o hino da vitória, porque Jesus se apresentou a eles, Pai. E eles sabiam que a esperança deles estava viva, Senhor. Assim como foi ministrado também hoje pela manhã aqui, Senhor, quando aquela mãe estava levando seu filho para ser enterrado, a sua última esperança, Senhor. Mas Jesus se aproxima daquela mãe e diz para ela: mulher, não chores. E Jesus toca naquele caixão e diz para aquele menino: menino, eu te digo, levanta-se. E aquele menino se levantou, Pai. Ah, meu Deus, crentes, meu Senhor, aqui nessa noite serão restaurados, renovados. Ah, Deus, vão se colocar de pé e vão seguir, meu Deus, o propósito a qual o Senhor já estabeleceu, meu Pai. Da mesma maneira, Deus, que Ezequiel profetizou naquele vale de ossos, eu profetizo nessa noite, Senhor, restituição sobre a vida da igreja, meu Pai. Quando Ezequiel entendeu, Senhor, que ele precisava liberar a palavra profética sobre aquele vale de ossos, aqueles ossos, meu Deus, se juntaram cada osso ao seu osso. Eu quero, meu Deus, profetizar sobre a vida desta igreja, sobre a vida desse povo que aqui está nessa noite, ó Deus, a restituição, Senhor. Ah, Deus, aquele que está se sentindo caído, que ele venha se levantar nessa noite, Pai. Aquele que se sente fraco, meu Deus, que seja fortalecido nessa noite. Aquele que estava pensando, meu Deus, em desistir, ah, meu Deus, que ele abrace a causa do Evangelho e siga em frente, Senhor, dando frutos para a tua glória, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, Deus, na vida, Senhor, de pessoas que estavam pensando em a falência, mas eu profetizo prosperidade em nome de Jesus. Eu profetizo, meu Deus, a restauração do lar, a salvação da família. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que haja restituição, que haja, meu Deus, mudança, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna contra a vida desta igreja, na autoridade que o Senhor nos concede, Pai. Meu Deus, eu abençoo esta igreja, Senhor, nessa noite. Eu abençoo no nome de Jesus a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. A vida espiritual, a vida emocional, a vida conjugal, a vida sentimental, vida financeira, em nome de Jesus. Na autoridade que o Senhor me concede, meu Deus. Eu libero, Senhor, uma palavra de bênçãos sobre a vida dessa igreja, Senhor. Pai,
Pai, em nome de Jesus, aquilo que estava, meu Deus, decretado para dar errado, que vai dar certo, em nome de Jesus. Onde Satanás havia colocado um ponto final, nós decretamos, ó Deus, que a história vai continuar